Olá, colegas e amigos da EMAG. Meu nome é Marcos Zilli, eu sou juiz de direito e também professor de Direito Processual Penal nos cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É com muita satisfação que, atendendo ao convite da direção da EMAG, registro esse pequeno vídeo em que trago algumas reflexões sobre o sistema, o modelo de audiências telepresenciais ou por videoconferência. Há algumas questões que poderiam ser abordadas, o espaço não permite que nós façamos uma análise muito aprofundada, mas eu gostaria de compartilhar algumas ideias e conclusões a respeito deste ato. Acho que a primeira questão que nós poderíamos levantar envolve o ponto da legalidade. Algumas vozes discutem a legalidade dessas audiências e, portanto, o risco da nulidade na medida em que nós não teríamos um amparo normativo, um amparo legal que subsidiasse a realização destes atos. Me parece que essa questão não é uma questão tão difícil de ser superada. Nós estamos diante de uma situação absolutamente excepcional e que é uma situação reconhecida por organismos internacionais. A Organização Mundial de Saúde, todos nós sabemos, ela reconheceu esse estado de emergência sanitária internacional e é com base nessa declaração da Organização Mundial de Saúde que nós tivemos no Brasil a edição da Lei 13.979, que estabelece as medidas de enfrentamento desse estado de emergência reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. É justamente esta lei, aliás, que define o isolamento e também os casos de quarentena. E é com base nesta lei que foram editados vários atos normativos pelo Ministério da Saúde e também foram editadas leis nas diferentes unidades da federação. É também com base nesta mesma lei que vários órgãos de Estado e de poder também editaram atos administrativos, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça. E, portanto, nós temos todo um arcabouço jurídico que revela um estado de absoluta excepcionalidade que, no meu entender, justificaria a aplicação do artigo 185, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal. Este artigo, sabemos, prevê a possibilidade de realização do interrogatório por videoconferência, no caso e na hipótese de grave questão de ordem pública. Esta grave situação de ordem pública, ela está mais do que revelada e indicada, como disse, por organismos internacionais e por todo um arcabouço normativo da nossa legislação. Dir-se-á que o artigo 185 ele se aplica restritamente para o interrogatório e, portanto, não poderia alcançar toda a audiência de instrução. É verdade, e de fato, o artigo ele tem uma previsão e uma incidência específica sobre o interrogatório. No entanto, diante de uma situação excepcional, a própria lei processual prevê e admite a possibilidade de aplicação analógica, o que dispõe o artigo 3º do Código de Processo Penal. E, portanto, enquanto perdurar esta situação de emergência, de excepcionalidade, nós estaríamos diante de uma grave situação de ordem pública que, portanto, justificaria, permitiria e legitimaria a realização destes atos à audiência pelo sistema telepresencial.
Superada esta questão, há outras questões que tocam a realização do ato. O primeiro ponto seria a própria designação desta audiência. Me parece extremamente conveniente que o magistrado, ao indicar, ao designar a audiência e ao indicar que a audiência será realizada por esse sistema, ele apresentasse todas as justificativas que reforçariam a excepcionalidade deste ato. E no cumprimento desta designação, o que envolve os atos de intimação, também me parece importante que todos esses mandados de intimação contivessem esclarecimentos, sobretudo às testemunhas, orientando como que seria realizado o ato e, sobretudo, quais seriam os comportamentos, as condutas que deveriam ser adotadas por essas testemunhas ao longo desta audiência. Isto leva também, entendo, a uma necessidade de que o juiz, quando designar este ato, ele também oriente as partes de como este ato será desenvolvido e, sobretudo, indique quais são as garantias que serão preservadas, muito embora a forma de realização deste ato não seja aquela forma tradicional, aquela forma com a qual nós estamos acostumados a realizar. Isso é muito importante porque traz uma segurança para as partes no desenvolvimento deste ato. E, sobretudo, no que se refere à defesa, entendo que é importante que o juiz também deixe muito bem claro na designação deste ato, no despacho, como será resguardado este contato reservado entre o defensor e o acusado. Isto é um ponto de significativa importância para o resguardo da garantia da ampla defesa, tanto do ponto de vista da defesa técnica, mas, sobretudo, pela perspectiva da autodefesa. Quando da realização do ato em si, há também algumas questões que devem merecer especial cautela do juiz que preside o ato. Um ponto que me parece muito sensível é a questão que toca à incomunicabilidade das testemunhas. Sabemos que esta incomunicabilidade ela não pode ser fiscalizada de forma absoluta e plena, mesmo quando os atos são realizados no modo presencial. No entanto, é importante que haja uma fiscalização e um controle quando da produção da prova oral. E os instrumentos que são postos à nossa disposição, as plataformas, permitem e viabilizam o resguardo desta incomunicabilidade quando o depoimento ele é colhido. Há mecanismos que permitem que a oitiva seja feita sem que as demais testemunhas elas tomem conhecimento desse importante momento. Este eu acho que é o ponto crucial no resguardo desta incomunicabilidade. O segundo ponto que é importante envolve a questão da proibição da leitura do depoimento. Este é um ponto que exigirá atenção e fiscalização não só do juiz, mas de todas as demais partes que participam deste ato. O juiz deverá, uma vez mais, advertir a testemunha de que ela não poderá ler este depoimento e deverá ter uma sensibilidade para averiguar se de alguma forma, na maneira como a testemunha se expressa, como ela vocaliza, no seu olhar, se há algum indício de leitura de depoimento. Este é um ponto muito importante
importante que está contemplado na legislação processual penal e, de alguma forma, nós temos que viabilizar, controlar e fiscalizar na realização da audiência. Um terceiro ponto que me parece importante e que traz especial dificuldade no âmbito da realização desses atos envolve o reconhecimento. O reconhecimento é um meio de produção de prova, cujo procedimento está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Este artigo ele foi redigido em um contexto, como todos nós sabemos, da década de 40 do século passado, e, portanto, nós não tínhamos nem expectativa de todos esses avanços tecnológicos, e muito menos que esses avanços tecnológicos eles fossem utilizados da forma como estão sendo utilizados nos dias atuais. Mas entendo que não há impedimento para que nós possamos transpor esta regra do artigo 226 para um modelo de audiência pelo sistema telepresencial. O que precisamos é adaptar o procedimento e a prática. E, portanto, o juiz deverá sempre solicitar da vítima ou da testemunha que procederá o reconhecimento, que ela primeiro deve fornecer uma descrição da pessoa que será reconhecida. E aí partiremos para o reconhecimento propriamente dito. A lei dispõe que, ao lado da pessoa que será reconhecida, sempre que possível, nós deveremos colocar outras pessoas que guardem uma semelhança física com aquela pessoa que é o alvo do reconhecimento. Se nós estamos lidando em uma audiência onde o acusado é preso ou está preso, então entendo que nós deveremos aí obter um auxílio, sobretudo das autoridades responsáveis pela custódia, para alinhar algumas pessoas ao lado do acusado. E aí nós procederemos então ao reconhecimento. O problema que isto leva é um problema de avaliação deste material probatório e não propriamente de invalidade do ato em si. Seguindo este procedimento, nós estaremos adaptando as regras procedimentais diante dessa nova sistemática. A questão que surge é da qualidade deste reconhecimento. Não é um reconhecimento pessoal, mas também não é um reconhecimento fotográfico, que vem sendo reconhecido como válido sistematicamente pela jurisprudência. Então, essa é uma questão que deverá ser trabalhada, desenvolvida pelas partes sob o crivo do contraditório, e o juiz, por ocasião do julgamento, deverá avaliar a extensão da validade do poder persuasivo que esta prova tem no conjunto e no contexto dos demais elementos probatórios. E, por fim, porém não menos importante, o que envolve o ato do interrogatório, é sempre bom lembrar que antes do interrogatório o juiz deve assegurar este contato reservado entre o acusado e o seu defensor, o que o sistema, a plataforma, permite. Isso já vem sendo seguido nas audiências que estão sendo concretizadas por este modelo. E entendo que estes são os principais pontos que tocam a audiência por este modelo telepresencial. A questão da legalidade, a questão da justificativa, motivação da realização deste ato, que deve ser indicado pelo juiz quando ele designa a audiência de instrução, debates e julgamento, e também as medidas que devem ser adotadas quando da realização do ato, incomunicabilidade das testemunhas, a proibição da leitura do depoimento,
o reconhecimento do acusado e, por fim, o interrogatório com o resguardo deste contato reservado do defensor e do acusado. São essas as considerações que entendo pertinentes neste momento em que todos nós estamos nos acostumando com essa nova realidade. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer à direção da EMAG por esta oportunidade, desejar a todos muito sucesso e boa sorte na condução dos trabalhos. Muito obrigado.